Graça, paz, misericórdia, consolação da parte de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, do Espírito Santo que está aqui entre nós. Que o Senhor traga alegria ao nosso coração, esperança. E hoje, olhando para o tema que a orquestra escolheu para esse culto especial de Páscoa, faz noite, mas eu sigo porque amanhã vai chegar. Vem à minha mente, ao meu coração, alguns sentimentos que nós temos em relação ao passado, em relação ao futuro. Alguns desses sentimentos são danosos. Quando a gente pensa no nosso passado com culpa, com remorso, isso é extremamente danoso. Ou no futuro, com preocupação e ansiedade. Mas há outros sentimentos que levam a nossa vida a pensar coisas boas em relação ao passado, por exemplo, a saudade. Eu aprendi alguns meses atrás com minha amiga Edelweiss, da Áustria, que faz parte do meu pequeno grupo, que quando o missionário volta do seu campo para a sua terra natal, o seu corpo vem de avião, mas a alma vem a pé. Isso é saudade, é a alma voltando a pé, o coração voltando aos poucos. E em relação ao futuro, é a esperança. Esse sentimento de algo que ainda não aconteceu, mas que irá acontecer. E hoje eu gostaria de falar sobre justamente a esperança. A esperança que nós podemos viver hoje, viva hoje a esperança na ressurreição. Viva hoje a esperança na ressurreição que Jesus nos dá. Dessa forma, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você a tem. Se você não a trouxe, tem uma Bíblia aí certamente no banco à sua frente, em João capítulo 20, versículos 1 a 9. João 20 vai ser também projetado aqui no nosso telão. A vocês que nos servem ao Senhor, muito obrigado. Vamos ler João 20, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Por isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, dobrado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e ele creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A título de introdução a essa mensagem, eu queria pensar com vocês nos discípulos de Jesus saindo da Galileia, indo em direção à Judeia, onde estava Jerusalém. E naquela caminhada, porque eles percorriam aquelas distâncias imensas a pé com Jesus, Jesus predisse algumas vezes que ele iria ser morto, que ele iria ser crucificado, que os homens iriam negá-lo, ele ia ser julgado pelos judeus, iriam cuspir nele, açoitá-lo, morto, assassinado, mas que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Mas os discípulos não criam. Eles criam até mesmo que Jesus pudesse morrer, mas eles não tinham entendido ainda o que era essa ressurreição. Não tinham a visão da ressurreição. Não tinham entendido o que era o ressuscitar dentre os mortos. A ponto de Pedro chamá-lo num canto e dizer: Jesus, que história é essa que você vai morrer? Que negócio é esse de morrer? Nada disso, você vai reinar. Nós vamos colocar você num trono e vamos te adorar e você vai nos libertar do jugo do Império Romano. Jesus, então, diante de todos os discípulos, não num canto, diz: para trás de mim, Pedro, porque você fala das coisas Para trás de mim, Satanás, porque você fala das coisas que vêm dos homens e não de Deus.
Jesus mais uma vez prediz sua morte, sua ressurreição. E aí 2 irmãos, Tiago e João, fazem um pedido inusitado para Jesus. Mestre, quando você estiver lá no seu reino, concede-nos que um de nós se sente à sua esquerda, o outro à sua direita, para que nós possamos também desfrutar dessa glória que é tua. Mas não entendiam o que Jesus quis dizer com a sua morte e com a esperança da ressurreição. Jesus então nos ensina que nós podemos ter 3, ao menos uma tríplice esperança quando nós lemos esse texto. Primeiro, a esperança da nossa redenção. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de um Salvador. Todas os grandes pensamentos religiosos do passado e do nosso tempo nos apresentam mestres, professores, que nos dão algumas diretrizes, leis, que se nós seguirmos essas leis, alcançaremos a felicidade. Alcançaremos a vida eterna em alguns casos. Então nós seguimos o rumo de um determinado mestre, aprendemos com esse professor e alcançamos assim a felicidade, ou a salvação, ou a vida eterna. Jesus também foi um mestre. Jesus era chamado de mestre em Israel, de rabi. Mas, além de mestre, Jesus se disse a nossa salvação. Ele foi além do seu papel de professor. Jesus não era apenas um rabino de sua época, mas ele se torna para nós o caminho para a salvação. Jesus ensinou-nos sobre o perdão, mas ele se torna o nosso perdão. E essa é a grande diferença do caminho de Jesus para todos os outros caminhos. Enquanto nas outras expressões religiosas, nós temos um mestre ou vários mestres que nos mostram leis, diretrizes, ordenanças para a felicidade, para a salvação. Jesus não apenas é um mestre, mas ele se torna o nosso Salvador. Por quê? Porque nós somos pecadores. E falar em pecado nos nossos dias é uma coisa muito difícil. Porque nós, nesse mundo pós-moderno, e pior ainda, no mundo da pós-verdade, cada um cria a verdade que quiser e adota para si os valores que quer. Nesse mundo não há mais nada em absoluto, mas Jesus diz, eu sou a verdade. E isso é artigo definido feminino singular, a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Quando a gente diz assim, olha, tá bom, mas esse negócio aí de pecado, eu não vejo Jesus falando sobre pecado. Ele não é como Deus do Antigo Testamento. Jesus é todo amor. É verdade, Jesus é todo amor. Mas ele nos fala sobre o pecado, tanto é que ele deu a sua vida por nós numa cruz pelos nossos pecados. Se havia 3 discípulos mais próximos de Jesus, eles eram Pedro, Tiago e João. E se havia um dos 3 que era mais próximo ainda, era João. Era o discípulo que se recostava sobre o peito de Jesus. Ele é chamado de o discípulo amado, discípulo que estava mais próximo de Jesus. E anos depois de ter escrito esse texto, ter sido testemunha da ressurreição de Cristo, décadas depois, João escreve uma carta. Ele escreve outras cartas. Ele escreve a primeira, segunda, terceira carta de João. E na primeira carta de João, ele abre o texto lembrando que Jesus havia ensinado a eles. E ele diz assim, essa é a mensagem que nós recebemos de Jesus e anunciamos a vocês, que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas permanecemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí continua 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra que nós ouvimos de Jesus é que Deus é luz. E que ainda que nós estejamos nas trevas, e aqui eu não estou falando que pecador é aquela pessoa lá que a gente detesta, aquele político,
ou aquela pessoa que abusou de menores, pecadores somos nós, eu e você. Ainda que vivamos uma vida moralmente estável, diante de Deus, nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia nos diz que diante da cruz de Cristo, nenhum de nós pode manter o seu orgulho intacto. Por isso é necessário humilhar-se para ir até Jesus. É necessário esse sentimento de humildade, de reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Reconhecer que precisamos de um Salvador, muito mais do que de um professor, que Jesus também era, mas de um Salvador, é que nós não nos bastamos a nós mesmos. Mas o Cordeiro de Deus, Ele é suficiente. Lemos aqui, cantamos inúmeros textos que nos lembram da saída do povo de Israel do Egito. E se você se lembra daquela passagem em que na Páscoa de Moisés, os israelitas, eles pintavam com o sangue das ovelhas os umbrais das portas para que o anjo da morte não entrasse naquele lar e não sacrificasse seus primogênitos. Mas Jesus é justamente a materialização daquela promessa. Todos aqueles cordeiros imolados nos recordam e nos antecipam no tempo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o meu e o seu pecado, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, numa cruz. Zacarias 12:10 diz que sobre a casa de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém, Deus derramaria um espírito de graça e de súplica. E Zacarias continua profetizando: e olharão aquele a quem traspassaram, e chorá-lo-ão, como que alguém que chora pelo seu primogênito. É Jesus, esse que deu a sua vida por nós. É necessária humildade. Nenhum de nós entra na presença de Deus com orgulho, com soberba. Todo orgulho, seja ele qual for, inclusive o orgulho religioso, é jogado por terra diante da cruz de Cristo. Precisamos de um Redentor e é Ele que nos dá a esperança de que nossa vida pode ser transformada. A esperança em Cristo. Jesus é a esperança para a nossa redenção. Um comentarista do Novo Testamento, em inglês do século 17, chamado John Trapp, ele diz assim: o único coração saudável é o coração quebrantado. O único coração saudável é o coração quebrantado. Alguns de vocês se lembram que há 10 anos atrás nasceram as nossas gêmeas, minhas e da Gláucia. Já tínhamos a Beatriz com 3 anos. E quando a Isabel nasceu, uma das gêmeas, ela tinha uma doença no seu coração. A igreja orou por nós, nos caminhou conosco. E eu lembro que quando a Isabel, há 10 anos atrás, tinha 4 meses, ela nasceu em setembro, ela começou a passar muito mal em casa, não conseguia respirar. A Gláucia é médica, ligou para a médica que nos seguia e que nos segue até hoje aqui no Rio de Janeiro, e ela disse: traga a Isabel agora para o pronto-socorro. Nós levamos a Isabel. Chegando lá, o médico plantonista disse: ela vai precisar receber uma transfusão de sangue. Uma menina de 4 meses. E ela recebeu 50 ml de hemácias. Você sabe o que são 50 ml? É aquele cafezinho que você toma aqui na saída da igreja. 50 ml. Aqueles 50 ml de hemácias salvaram a vida da minha filha. Louvado seja Deus, mas graças a Deus pelo médico. Mas eu quero lhe dizer que há uma verdade superior a essa. Que um dia Jesus Cristo numa cruz não derramou apenas 50 ml, mas derramou todo o seu sangue. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela diz que sangue é vida, derramou toda a sua vida por mim e por você. Ele é a nossa redenção, para que eu e você tivéssemos vida. Jesus derramou o seu sangue, e é nele que reside a nossa esperança de redenção. E eu não creio que Jesus morreu numa cruz porque Deus, o Pai, estava irado e melindrado contra os nossos pecados. Não, eu acho que na cruz de Cristo, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo estavam sofrendo. E o coração da Trindade ardia por nós, porque Deus nos ama. E Ele proporcionou para nós, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é a nossa redenção, Ele é a redenção de todos nós aqui. É por isso que no Evangelho a nossa vida é nivelada por baixo.
Todos nós somos pecadores. Ninguém tem do que se vangloriar, mas todos nós temos a possibilidade de nos tornarmos em Cristo Jesus filhos de Deus, filhos amados. Na redenção, Jesus não paga apenas o preço pelos nossos pecados, mas Ele redime e dá esperança para a criação. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que a criação, a natureza criada, ela aguarda e geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós somos esperança, inclusive para a redenção desse mundo, desse planeta criado. Porque quando nós formos para a eternidade, não vai ser somente para o céu. João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, e as primeiras coisas são passadas. Deus quer revelar a sua glória em todo esse planeta, em todo esse mundo, em todo esse universo. Isso é redenção, é Deus nos salvando, para que nós possamos trabalhar juntos. E por isso, a importância da nossa teologia ser também ecologicamente correta. Então, a primeira esperança que nós temos na cruz de Cristo é a esperança da redenção. Mas há uma segunda esperança, que é a esperança da ressurreição. Diz o texto que nós lemos que aquelas mulheres foram cedo de manhã, alta madrugada, chegaram até o sepulcro, esperando Madalena, Maria, mãe de Tiago, e também Salomé, ou Joana, que alguém pudesse ajudá-las a abrir o sepulcro, abrir a tumba, porque a pedra estava na frente da entrada. Elas eram muito fraquinhas, eram talvez mulheres, algumas delas idosas, incapazes de empurrar aquela pedra. Como é que nós vamos arrastar essa pedra? Talvez fosse o pensamento de Madalena naquela madrugada. E quando ela chega, ela vê o sepulcro aberto. E eu me pergunto, por que aquele sepulcro estava aberto? Será que Jesus precisava de um sepulcro aberto para que ele saísse? Por que o sepulcro estava aberto? Se nós pensarmos no corpo do Cristo ressurreto, esse corpo é parecido com o nosso, mas não é igual ao nosso. É um corpo glorificado, dizem os teólogos. Diz, inclusive, o texto bíblico, que nós um dia seremos como Ele é. Mas ainda não somos. Não somos glorificados. Nosso corpo envelhece, perde o cabelo, né? Surgem as rugas, a gente envelhece. Mas nós seremos como Ele é. E essa é a nossa esperança, a esperança da ressurreição em Cristo. E quando nós lemos os textos bíblicos que nos falam sobre essa ressurreição, Jesus caminha com 2 homens, indo para Emaús, Cleopas e um outro que nós não sabemos o nome, e eles não percebem que é Jesus. Jesus expõe toda a aliança do Antigo Testamento, as promessas sobre a sua vinda, eles não percebem que era Jesus, e eles param, convidam Jesus para ir à mesa, eles partem o pão. No momento que Jesus parte o pão com aqueles homens, ele desaparece, e eles reconhecem, o Senhor estava aqui entre nós. E aí Jesus entra numa sala, a portas trancadas, ninguém abre a porta para Jesus entrar, e tem 10 discípulos ali, menos Judas, o Iscariotes que o havia traído, e menos Tomé, aquele que duvidou. E todo mundo se encontra com Jesus e eles dizem, é um fantasma, não é possível. Jesus diz, não sou uma alma penada não, eu sou um homem. Vejam aqui os meus ossos, toquem na minha carne. Pode um fantasma ter tendões e músculos? Não, eu sou um homem como vocês. O Cristo encarnado é Cristo Deus, mas Jesus é homem para sempre. Até hoje Jesus carrega as marcas da sua morte. Tanto é que quando um surdo ou um deficiente auditivo fala o nome de Jesus, como é que ele faz? O nome de Jesus é dito por aqueles que não conseguem falá-lo ou ouvi-lo, tocando na carne, recordando que Jesus é aquele que foi morto, que é o vitorioso, mas as marcas da sua morte permanecem para sempre. Tanto é que 8 dias depois de aparecer entre os discípulos, ele aparece novamente, agora estão os 11, Tomé está lá, ele que havia dito, eu só vou crer se eu puder tocar na sua carne. Então Jesus diz, vem cá Tomé, toca aqui nas minhas feridas, veja aqui o lado que foi traspassado, sou eu, não tenha medo.
Não seja incrédulo, creia. E Tomé faz aquilo que todos nós diríamos: meu Deus e meu Rei, meu Senhor. E se prostra diante de Jesus. Então Jesus não precisa que abram a porta para que ele entre. Apesar de nós termos que abrir a porta do nosso coração, ele entra aonde ele quer, ainda que as portas estejam trancadas. Então por que aquela pedra foi rolada? Por que aquela pedra foi tirada, provavelmente por um anjo? Para que as mulheres, naquela manhã, pudessem entrar. Não foi para que Jesus pudesse sair, mas foi para que as mulheres pudessem entrar e ver. Ele ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos. Para que João e Pedro, depois, chegando convidados por Madalena e pelas outras mulheres, pudessem entrar. E eu acho muito fascinante que no nascimento de Jesus, as primeiras testemunhas que veem o menino nascido, o rei de Israel, o rei dos judeus, o rei de todo o universo, nascido numa manjedoura, quem são? São os pastores. É gente simples. Os pastores não podiam ser testemunhas diante de um tribunal, porque eles não eram pessoas confiáveis, eram os excluídos daquela sociedade. E agora Jesus volta à vida, ressuscita, e a primeira testemunha é Madalena, uma mulher que tinha fama de pecadora. Deus dignificando aquele que é pequeno, aquele que é menor, aquele que é o considerado fora da alçada daquela sociedade. É Jesus dizendo: olha, você tem dignidade, vem para cá, porque o reino de Deus é para você. E quando Jesus anuncia isso, que publicanos e pecadores e prostitutas vão anteceder muitos dos religiosos no reino, ele está dizendo justamente isso, que nenhum de nós pode se vangloriar por aquilo que fizemos ou dissemos, ou porque eu tenho 33 anos de batizado. Mas todos nós devemos nos humilhar diante de Cristo. É o Magnificat de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Por quê? Porque ele atentou para a pequenez, para a baixeza da sua serva. Jesus, então, nos coloca essa prioridade do reino. São os pequenos, são os rejeitados. E eu me pergunto, se naquela época, como disse o pastor Marcos Lima, as mulheres eram as rejeitadas, quem são os rejeitados do nosso tempo, para os quais nós somos convidados a testemunhar? Terceira esperança, além da esperança da redenção e da ressurreição, há uma esperança de reencontro aqui nesse texto. Quero reler com você versículos 6, 7 e 8. Se puder projetar, eu vou agradecer demais. Versículos 6, 7 e 8 dizem assim. Vamos ler juntos? Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, ele viu e creu. João está falando de si mesmo. João está dizendo: o outro discípulo sou eu. Eu entrei, eu vi, eu criei. Por quê? Porque tinha um objeto ali dobrado. Vamos voltar alguns dias na história da Páscoa. Depois de mortos, aqueles 3 homens, Jesus e os 2 assaltantes, meliantes, assassinos, que estavam crucificados, um à sua esquerda, um à sua direita, eles foram retirados da cruz. Inclusive, quebraram as pernas dos 2 crucificados, à direita e à esquerda, mas como Jesus estava já morto, perfuraram o seu lado, viram que saiu sangue e água e não precisaram quebrar nenhum dos seus ossos. José de Arimateia, um dos seguidores incólumes de Jesus, pede a Pilatos o corpo de Jesus, enrola-o em faixas de linho, como era o costume tradicional dos judeus e até hoje é, e o coloca dentro de um sepulcro recém-escavado numa pedra onde nenhum outro morto havia estado. Era um sepulcro novo, uma sepultura escavada pertinho do Gólgota.
do Monte da Caveira, onde Jesus havia sido crucificado. Nicodemos, que agora seguia Jesus abertamente, se aproxima com uma mistura de aloés e mirra de 35 quilos e limpa o corpo de Jesus. E além daqueles panos, eles colocam um pedaço, um lenço, um pedaço de pano sobre o rosto de Jesus, que o texto bíblico, no versículo 7, chama de sudarion, é a palavra grega, sudarion. Você já ouviu falar no santo sudário que foi encontrado em 1300 na Itália, mas que não passa de uma falsa peça que está ainda exposto numa igreja em Torino. Mas esse sudarion era uma palavra que diz, é um pano de limpar o suor. E provavelmente esse tecido fosse o xale de oração de Jesus. Não havia palavra grega que exprimisse esse xale de oração, mas ele era um pano que todo judeu ortodoxo ainda hoje usa para fazer as suas orações e coloca sobre a cabeça ou sobre os ombros para que ore. E ele é chamado de talit. E a Mishnah, que é a lei judaica, relembrada oralmente, a Torá oral, oralizada, escrita, diz que se um homem morre, ele pode ser enterrado com o seu talit, que é o seu pano ou o seu xale de oração. Mas se esse homem vivo deixa o seu talit jogado em algum canto, é porque ele está presente no recinto, no aposento, e que não toquem ali naquele talit. Porém, se aquele homem que está vivo pega o seu talit, se ausenta e o dobra e o deixa num determinado local, um canto, não mexam nele, porque aquele homem está ausente do local. Mas ele vai voltar. Mas ele vai voltar. E o que Jesus quis dizer para os seus discípulos, para João e para Pedro, quando ele dobrou aquele sudarion, ou aquele talit, e o deixou junto à sua tumba, era uma mensagem. Eu não estou aqui, mas tenho certeza, eu vou voltar. Jesus é a nossa esperança de reencontro. Nessa Páscoa, a minha filha, uma das minhas filhas, me disse assim: pai, eu queria tanto ter conhecido o meu avô, Fábio. Meu pai morreu em 2002. E a minha filha disse assim: pai, eu não conhecia o meu avô. E é estranho, e ela disse de uma forma tão bonitinha, é estranho ter saudade de alguém que a gente não conhece, de nunca ter encontrado. E talvez você hoje esteja com saudade de alguém. É provável que você tenha perdido alguém, tenha vivido um luto, mas eu quero que você se aproprie dessa verdade. Jesus vai voltar. Jesus volta para nos reencontrar. E Ele é a esperança que nós vamos não apenas reencontrar os que amamos e que se foram, mas Ele é a esperança para que nós estejamos diante dEle para sempre. Ele fez essa promessa aos seus discípulos. E talvez hoje você esteja vivendo lutas, como disse o pastor Alcenir, muito grandes, muito maiores do que você pensou um dia em viver. Mas lembre-se, Jesus enfrentou a maior de todas as lutas. A cruz foi uma batalha, uma luta muito maior do que qualquer uma que nós possamos enfrentar hoje. E Ele venceu. E Ele é a esperança da nossa vitória. E Ele está conosco. Por isso tem esperança. Jesus está conosco. Vamos cantar agora, glória para sempre, ao Cordeiro de Deus. A Jesus, o Senhor, a raiz de Davi, ao leão de Judá, que venceu. E o livro abrirá. Vamos ficar de pé e declarar: os céus, a terra e o mar, tudo que neles há, o adorarão, confessarão: Jesus é o Senhor.